Galera, é o seguinte, a gente tá aqui hoje pra fazer uma reflexão. Os gráficos do PlayStation 5 estão decepcionantes? Se tem uma coisa tão certa quanto o fato de que a gente vai ter sempre 2 vídeos por semana aqui no canal, geralmente na terça e na sexta-feira, é que vai ter sempre comentário vindo de vocês falando que os gráficos do PlayStation 5 estão decepcionantes. Especialmente pra quem vem das gerações mais antigas e tá acostumado com um salto mais expressivo a cada lançamento de um novo console, a geração do PlayStation 5 não conseguiu fazer isso. É só a gente reparar nos casos cross-gen dos jogos do PlayStation 5 que também chegaram para PlayStation 4 para poder ver isso acontecer na prática. A gente olha para Horizon Forbidden West e ele consegue ser um jogo extremamente bonito no PlayStation 5, mas ele também consegue ser um jogo muito bonito no PlayStation 4. A gente olha para God of War Ragnarok e tem a exata mesma sensação. Ambos os jogos foram lançados tanto para a 8ª geração, assim como também para a 9ª geração, e eles conseguem ser bonitos em ambas as versões. Então é natural que a gente pense que essa geração que a gente está vivendo no momento não é uma geração que tem trazido uma diferença expressiva no assunto evolução gráfica, e isso acontece por muitos fatores. Por isso, o meu objetivo aqui nesse vídeo não é editar nenhum tipo de regra ou nenhum tipo de verdade, mas sim juntar a minha experiência com a experiência de vocês em conglomerado com alguns dados que a gente pode reunir aqui para poder iniciar uma reflexão de fato, para poder tentar entender o que está acontecendo com essa geração, por que ela demorou tanto para poder se iniciar de fato e por que a diferença visual, quando a gente compara com os outros avanços, não é uma diferença tão expressiva assim. É claro que quando a gente para poder estudar alguns casos mais isolados, ou então quando a gente para poder observar o que vem sendo prometido de lançamento para os próximos anos, a gente consegue encontrar uma diferença mais significativa quando a gente compara com o que o PS4 entregou. A pergunta é, por que isso demorou tanto para poder acontecer? Mas eu acho que a linha de raciocínio que vai ajudar a gente a chegar a algum lugar e tentar tornar essa reflexão um pouco mais plausível são as novas tecnologias de cada geração e o foco que cada uma dessas tecnologias teve em sua respectiva geração. Eu lembro que da geração do PS1 até a geração do PS4, e nesse caso falando especificamente até a geração do PS4 Pro, a resolução dos jogos, a resolução dos consoles era pautada de acordo com a evolução das TVs. Quanto melhor e mais nova era uma TV naquele período, mais resolução aquela TV conseguia disponibilizar, e os consoles iam acompanhando isso gradativamente. A gente rodava um jogo em 480i, por exemplo, na época do PlayStation 2. Depois a gente chegou no PlayStation 3 rodando em 720p, e aí veio o PlayStation 4 e conseguiu trazer pra gente o 1080p. Até que a gente chegou no PlayStation 4 Pro e o objetivo era atingir o 4K das TVs que estavam chegando naquele momento. E toda a tecnologia girava em torno disso, todo o poder do console, todo o marketing do console, principalmente na geração do PS3 e na geração do PS4, girava em torno de trazer mais resolução. Um dos pontos altos do marketing do PS4, por exemplo, era dizer que o console era capaz de rodar um jogo em 4K para poder aproveitar do máximo das novas TVs. Então, a tecnologia, quando o assunto era resolução, girava em torno disso. Quando a gente para poder pensar na tecnologia atualmente, o foco é completamente diferente. Os jogos de fato querem atingir resoluções mais altas, mas o foco não está em trazer resoluções mais altas necessariamente com o poder bruto do console, mas com os recursos que esse console tem. A ideia é usar os recursos de reconstrução, a tecnologia de reconstrução, para poder fazer com que essa resolução seja atingida, esse 4K ou esse 1440p possa ser atingido. Isso tudo porque agora os consoles também têm o objetivo de atingir 60 quadros por segundo. Então a ideia é trazer o melhor dos dois mundos quando possível dentro de um jogo. E eu tô dizendo isso para vocês não é à toa, é porque tanto a resolução em 4K como a performance em 60 quadros por segundo estão intimamente relacionados a outros elementos técnicos para poderem ser bem sucedidos. Elementos técnicos esses que têm relação direta com o tema do vídeo de hoje. Então são elementos técnicos que basicamente vão nos ajudar a entender um pouco da falta da evolução técnica expressiva que a gente esperava no PlayStation 5. E a gente obviamente vai conversar juntos sobre cada um desses elementos, mas antes eu tenho um recado para vocês. Entramos finalmente na era decisiva do PS5. É agora que grandes títulos estão sendo lançados. É agora que ficamos na expectativa de franquias que são capazes de usar todo o poder do console. É por isso que a Forte Games está por aqui, para te ajudar a conseguir o seu. Na loja é muito fácil escolher qual modelo de PS5 que você quer, porque existe muita variedade. Então é só pegar o que melhor se adequa à sua preferência. Mas também é muito fácil de escolher, porque lá tem muitas vantagens. Na loja você tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar em até 9 vezes sem juros e usar
utilizar mais de uma forma de pagamento e ainda tem o frete mais rápido do país totalmente de graça. A gente sabe que é raro encontrar tudo isso junto, por isso fica de olho nessas vantagens, porque grandes promoções sempre esgotam muito rápido por lá e não precisa se preocupar com a segurança, porque a loja tem mecanismos para proteger todo o seu dinheiro e a sua compra, além de ter atendimento humanizado no WhatsApp para você acompanhar o seu pedido a todo momento e ficar bem tranquilo. Então não perde tempo, vai aproveitar todas as facilidades e vantagens da Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. Olha, a gente já entendeu que tentar alcançar o 4K através de uma técnica de reconstrução e usar essa técnica de reconstrução em favor da performance é basicamente o que está gerindo toda a geração atual. É difícil encontrar um jogo hoje em dia que não use uma técnica de reconstrução para poder alcançar esses dois elementos, de preferência juntos. Mas a grande realidade é que antes da gente pensar numa técnica de reconstrução, a gente precisa pensar no motor gráfico. E hoje em dia, um dos pontos que mais desfavorece a geração do PlayStation 5 é o uso dos motores gráficos. Se a gente lembrar do que o PlayStation 4 estava fazendo e o que ele estava entregando dentro dessa mesma esfera e comparar com o que o PlayStation 5 vem fazendo atualmente, a gente vai ver como parece que a atual geração ficou estagnada. Os jogos de lançamento do PlayStation 4 já vinham com um novo motor gráfico cujo objetivo era basicamente exponenciar tudo que o console era capaz de fazer, e a gente não precisa ir muito longe para poder verificar isso não. É só a gente pensar em Killzone Shadowfall, que foi um título que chegou praticamente junto com o PlayStation 4, trouxe um motor gráfico novo pensando naquele console e por conta disso conseguiu trazer uma diferença bastante expressiva quando a gente compara com o Killzone 3, que foi lançado no PlayStation 3, que, diga-se de passagem, era um jogo extremamente bonito também, só que isso não impediu do Killzone Shadowfall conseguir trazer um novo nível gráfico para a franquia. Se a gente ir um pouco mais a fundo, é só a gente lembrar da Fox Engine, da Konami. A Fox Engine foi desenvolvida especialmente para o Metal Gear Solid 5, que foi desenvolvido pelo Hideo Kojima. Metal Gear Solid 5 é um jogo que tem gráficos incríveis, e aquele motor gráfico não apenas conseguiu trazer um novo nível gráfico quando a gente compara com o que o Metal Gear Solid 4 fez no PlayStation 3, mas também um novo nível na performance, porque dentro da geração do PlayStation 4, o Metal Gear Solid 5 conseguiu rodar em 60 quadros por segundo e em 1080p, além de trazer gráficos fotorrealistas. Em outras palavras, a gente não tinha motivo para reclamar, a gente estava recebendo um novo nível de performance em 60 quadros por segundo, algo que era atingido muito mais comumente nos PCs e não nos consoles, assim como também a gente estava recebendo um novo nível visual voltado para o fotorrealismo, algo que também era bastante difícil, e tudo isso em 1080p. E não acabou não, eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês, porque a lista de motores gráficos novos que apareceram na geração do PlayStation 4 é bem extensa, a gente poderia passar o vídeo inteiro só falando disso, mas só pra gente ter mais uma ideia do quão competente essa geração foi, é só a gente lembrar da RE Engine, que é o motor gráfico da Capcom que deu suporte a todos os games da franquia Resident Evil desde Resident Evil 7. A RE Engine também tinha um foco muito voltado para o fotorrealismo, com tecnologias que davam total suporte a isso e fazia com que os jogos em sua maior parte rodassem em 60 quadros por segundo também. Então eu acho muito engraçado pensar nesse contexto, porque a sensação que eu tenho é que a geração do PlayStation 4, ela de fato foi tratada como uma nova geração. Mas agora o que a gente encontra na geração do PlayStation 5? A grande realidade é que a geração do PlayStation 5 reaproveita a maior parte desses motores gráficos que foram desenvolvidos para a geração do PlayStation 4. A geração do PlayStation 5, ela aprimora, ela eleva esses motores gráficos para um novo nível, mas ainda assim são motores gráficos que foram construídos há muito tempo atrás, e isso pode dificultar, por exemplo, o avanço técnico que a gente tanto procura, porque afinal de contas foram motores gráficos com uma base fundada na 8ª geração de consoles. Tanto é que, se a gente parar para poder pensar nos jogos que de fato conseguem impressionar, são jogos que tiveram motores gráficos feitos pensando exclusivamente na geração do PlayStation 5. E eu tenho uma forma muito fácil de exemplificar isso para vocês. O remake de Final Fantasy VII foi lançado para PlayStation 4 e os gráficos de fato eram bonitos, apesar de existirem alguns problemas. Mas quando a gente para poder pensar na parte 2 do remake, que foi uma parte desenvolvida com foco no PlayStation 5, o motor gráfico é basicamente o mesmo e por conta disso as diferenças elas são mínimas, visualmente falando, quando a gente compara os dois projetos. O que não acontece, por exemplo, quando existe uma reestruturação completa do motor gráfico, se é que a gente pode chamar dessa forma. Por exemplo, a Northlight da Remedy, que é a desenvolvedora de Alan Wake 2, foi um motor gráfico que foi reestruturado basicamente por completo. Colocaram tanta tecnologia nova, melhoraram tanto o motor gráfico
gráfico base, que parece que foi um motor gráfico feito a partir do zero para poder dar suporte a Alan Wake 2. Tanto é que, se você pega, por exemplo, Control, não a versão de PS4, vamos elevar o nosso nível para poder aumentar mais essa disputa. Vamos usar a versão de PC do jogo, que foi um jogo que, diga-se de passagem, usou a Northlight, foi o último jogo a usar o motor gráfico até Alan Wake 2 ser lançado. E compara esses dois jogos lado a lado, você vai encontrar uma diferença substancial entre os dois. Isso tudo porque a Remedy deu uma boa repaginada no motor gráfico em si para ele ter total suporte à atual geração. Só que toda essa permanência de motores gráficos de uma geração para outra não acontece à toa ou porque o estúdio de desenvolvimento tá com preguiça ou não tem verbo suficiente para poder financiar um novo projeto de um novo motor gráfico. Existem motivos para isso. O primeiro motivo, por exemplo, é para poder facilitar a vida dos cross-gen. Como durante muito tempo jogos cross-gen ficaram sendo lançados no PlayStation 4, e a grande realidade é que isso acontece até hoje, os estúdios preferiram não mudar o motor gráfico em si para poder facilitar a migração de um jogo de uma plataforma para uma plataforma mais antiga. Parece que como a base de diversos motores gráficos foi fundada em cima do PlayStation 4 e depois foi recebendo apenas aprimoramentos para a geração seguinte, isso facilita com que um jogo também esteja presente no PlayStation 4, porque o motor gráfico foi feito pensando originalmente naquele console em específico. Mas essa é só a primeira parte das vantagens. A outra vantagem é que, por ser um motor gráfico em que o estúdio de desenvolvimento já tem total domínio, isso pode facilitar, por exemplo, a chegada dos 60 quadros por segundo em um jogo ou de resoluções mais altas. Ou seja, facilita muito a vida dos desenvolvedores trabalharem dessa forma. E para ver todo esse exemplo na prática, basta olhar para a própria RE Engine. E eu não tô falando da nova reestruturação do motor gráfico que tá dando suporte a jogos como Monster Hunter Wilds ou que vai dar suporte a Resident Evil Requiem. Eu tô falando da versão do motor gráfico que deu suporte, por exemplo, a jogos como Resident Evil Village ou Resident Evil 4 Remake. O Resident Evil Village, por exemplo, fez com que o motor gráfico trouxesse Ray Tracing no aprimoramento. E por ser um motor gráfico que teve a sua base desenvolvida no PlayStation 4, ele já rodava bem o suficiente para, mesmo com esse tipo de aprimoramento, conseguiu ser executado em 4K de resolução com Ray Tracing em 60 quadros por segundo. Então isso de fato facilita muito a vida dos desenvolvedores para poder trazer o jogo para uma atual geração, mas também faz com que a diferença ela seja bem menos expressiva quando a gente pensa na evolução da coisa toda. Por isso eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. De uma forma geral, na minha cabeça, os problemas sobre o avanço do PlayStation 5 têm muito a ver com a falta de inovação nos motores gráficos, e isso parece que está embarreirando cada vez mais os jogos, mas também acho que é muita falta de otimização que a gente enfrenta por parte dos estúdios hoje em dia, o que pode ser muito vindo também por conta da falta de tempo que esses estúdios têm, porque a ideia é que os jogos sejam lançados com cada vez mais frequência, numa velocidade cada vez maior, porque os custos estão cada vez mais altos. Mas eu quero saber o que você pensa dentro dessa esfera. Você acha que tem muito a ver com a falta de novos motores gráficos dentro de um jogo, com essa busca incessante pelos 60 quadros por segundo e pelo Ray Tracing? O que você acha dessa conversa toda? Você concorda? Você discorda? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler absolutamente tudo que vocês escreverem sobre esse assunto, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E claro, se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.